Agora, o assunto é sobre o mercado de proteína animal. A demanda enfraquecida em 2017 fez com que todos elas da cadeia fossem prejudicados. O setor avícola, por exemplo, apresentou recuo em produção, rentabilidade e até volume de exportação. Mas os números para o segundo semestre do ano são promissores. Setembro começou com saldo positivo para o frango in natura, congelado e também resfriado. Para saber mais como se comportou no primeiro mês de setembro e quais são as projeções para até o resto do final do ano, eu converso agora com o analista de mercado Marcos Iguma, do CPEA, que traz para a gente as informações. Ô Marcos, conta para a gente como se comportou o primeiro semestre do ano, quais são as perspectivas para o resto do ano e também como se comportou o mercado do frango em setembro. Muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui no canal do Boi. É sempre um prazer para a gente participar aqui do programa. E como uma introdução, né, ao mercado de proteína animal, de maneira geral, a gente tem percebido um enfraquecimento da demanda nesse ano de 2017, né? Desde o início do ano aí a gente tem percebido que os estoques têm sido controlados, né? Por exemplo, algumas plantas de abate de boi, de frango têm reduzido a capacidade de abate, justamente para regular estoques que vinham sendo formados aí desde o final de 2016. Então, essa demanda mais enfraquecida realmente, que foi marcada pela redução do poder de compra da população, devido aos problemas político-econômicos que a gente passou, acabaram se refletindo ao longo dos outros elos da cadeia, né? Distribuidores, frigoríficos, que acabaram comercializando menos os produtos, né? Então, o volume de vendas está um pouco menor em 2017 de maneira geral, né? Falando em proteína animal, falando em um mercado mais global de carnes aí. Para o frango não seria diferente, né? O mercado de frango de corte realmente tem uma demanda mais enfraquecida em 2017, isso foi bem sensível, né, de 2016 para cá, e a gente percebe aí que em termos de produção, por exemplo, a gente teve um ligeiro ajuste, né, de produção, o volume de alojamento está um pouco menor nesse ano, mesmo tendo uma receita em exportações mais alta, né, em relação ao dólar e tudo mais, a gente teve uma receita de exportações mais alta, mas o volume produzido em si foi um pouco menor do que o mesmo período de 2016, né, analisando aí primeiro semestre. Então, a gente pode dizer que as exportações têm sido o grande alvo do mercado de frango de corte nesse primeiro semestre, por ajudar, né, o setor a escoar um pouco esses estoques que estavam sendo feitos e enxugar o mercado doméstico, né? Então, para o mercado de frango, essa reação realmente de compra e tudo mais ainda não aconteceu de maneira tão efetiva, tá? Ô Marcos, o frango congelado em São Paulo apresentou altas expressivas. Teve algum motivo especial para que essas altas acontecessem em setembro? Bem, Antônio, realmente a explicação para isso foi o bom desempenho aí nas exportações recentes, né? Na parcial de setembro aí a gente viu um aumento nas exportações de frango, principalmente o frango in natura, né? E a grande expectativa do setor está realmente nas exportações, né? Enxugar o mercado doméstico para conseguir regular os estoques que vinham sendo feitos, e isso se refletiu na alta do preço do frango congelado em São Paulo. Por exemplo, no acumulado agora de setembro, né, do último dia de agosto até o dia 22 aí de setembro, a gente tem um aumento de 11,22% no preço do congelado na Grande São Paulo, né, que é uma das principais regiões e é o indicador aqui do CPEA. Então, realmente, essa alta nos preços ela é decorrente da redução de estoques que a gente tem agora no mercado doméstico. E o frango resfriado também acompanhou essa movimentação altista em setembro. Ô Marcos, qual que é a sua análise com relação ao frango resfriado?
para o mercado de frango resfriado, segue a mesma tendência aí do frango congelado, né, Antônio? Onde a disponibilidade interna do produto realmente dita boa parte do comportamento dos preços, né? A gente também teve uma alta aí de 10,89% desde o último dia de agosto até o dia 22 de setembro, no indicador de São Paulo, da Grande São Paulo, para o frango resfriado. E esse aumento vem justamente por uma disponibilidade interna menor do produto, né? Esses ajustes em alojamento, um bom desempenho nas exportações tem ajudado a escoar um pouco esses estoques aí de frango. E para o produtor, ele tem sentido uma alta na margem de lucro também, Marcos? Conta pra gente. Em termos de rentabilidade para o avicultor, Antônio, a gente não tem visto um grande ganho para o produtor nesse momento, já que grande parte da produção, a grande maioria da produção brasileira de frango de corte é no sistema de integração. E o repasse nos preços não são tão imediatos assim quanto ocorre, por exemplo, no setor de suínos independente, por exemplo, em São Paulo, Minas Gerais, onde as leis de oferta e demanda são muito evidentes, né, no mercado. É uma liquidez que acontece de uma forma diferente para o frango, né? O que acontece com o produtor de frango, com a margem do produtor de frango nesse ano, é realmente um repasse dos custos de produção, né? A gente percebeu aí uma reação nos preços do milho, né, nas principais regiões produtoras, e isso afetou um pouquinho em termos de custo de produção. Tivemos reajuste de energia elétrica recentemente também, né? Passamos para a bandeira amarela novamente, então os níveis de reservatório de água estão um pouco mais baixos, né, utilizando parte aí da energia termoelétrica, então isso encareceu o custo do produtor com energia. Tivemos um aumento no começo do ano com mão de obra também, com reajuste dos salários, tivemos um aumento de preços de combustíveis e manutenções, então isso tudo ajudou, né, contribuiu para que o bolso do produtor estivesse um pouco mais prejudicado aí em 2017. A recuperação dos preços do milho e da soja, na verdade, quando a gente fala, né, a gente se refere à alta expressiva que a gente teve em 2016, né, que prejudicou todo o setor. E agora a gente entrou numa baixa muito grande de preços no começo do ano, e agora a gente está entrando numa estabilidade aí, depois de safras recordes, de milho e tudo mais. Então a gente está entrando nesse período de estabilidade de novo, né? E o produtor, ele está nesse meio entre indústria, distribuidores de insumos, então ele ainda não está tendo um repasse em termos de rentabilidade como era esperado, tá? Mas a gente já percebe sim um ligeiro aumento na margem de rentabilidade do produtor, que tem segurado as pontas, vamos dizer assim, da produção nacional, tá? Eu conversei com o Marcos Iguma, analista de mercados do CPEA. Marcos, muito obrigado pela participação, pelas informações. Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui do programa com vocês. É sempre um prazer aí para o CPEA estar participando e ficamos à disposição aí. Um grande abraço a todos.